Fraternais saudações. Dignos, a palavra Ho'oponopono ou Oponopono significa etimológica e morfologicamente reparação de erros. Por extensão, é a retificação de processos emocionais desajustados. O Ho'oponopono tem suas origens nas ilhas do Pacífico Sul, especialmente de Samoa, Nova Zelândia, do Havaí, sendo uma prática empreendida pelos sacerdotes daquelas regiões com o objetivo de reparar conflitos e desajustes de natureza sócio-familiar, utilizando-se para isso principalmente de ferramentas ritualísticas e também de fórmulas verbais. Importado para o Ocidente, o Ho'oponopono, claro, ganhou novos ares, interpretações e aplicações. E, embora o objetivo aqui deste nosso vídeo seja o de posicionar uma revisão das práticas e da fórmula do Ho'oponopono e as razões pelas quais nós não o indicamos tal como ele é popularmente conhecido, fica em primeiro lugar aqui o nosso absoluto respeito e reconhecimento, visto que milhares e milhares de indivíduos na atualidade aplicam, vivenciam, experienciam o Ho'oponopono com absoluto sucesso e que sim, para estes indivíduos o Ho'oponopono é uma ferramenta luminosa e que funciona. Portanto, posicionamos e repetimos nosso absoluto respeito para com a tradição, a prática e a luminosidade desta ferramenta. Entretanto, para você que acompanha sempre aqui as nossas reflexões até o final deste vídeo, fica aqui o nosso convite reiterado, verificaremos ponto a ponto por que o Ho'oponopono não é, do ponto de vista esotérico e rosacruciano, exatamente indicado e quais são, por assim dizer, dignos os furos ou os desajustes que merecem ser retificados no próprio Ho'oponopono. Bem, digníssimos irmãos e irmãs, este é o nosso vídeo de número 78, 78º vídeo em nosso canal de estudos espiritualistas, herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Aqui quem vos fala, sem cortes e sem edições, de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia, é o Frater Cassiano Camilo Compostela. Paz profunda é a nossa atual palavra-chave aqui no YouTube. Deixe aqui nos comentários, paz profunda. E para você que assiste até o final, paz profunda assistindo até o final. Ou mesmo a sua opinião, acréscimo e decréscimo. Mas vejamos, dignos. Bem, na atualidade, na prática moderna, o Ho'oponopono vai constituir-se por uma fórmula de decreto, de repetição, numa espécie de mantra em forma de frases que, em geral, é até utilizado com Japamala em 108 contas, tal como este que tenho aqui no pescoço, nosso Japamala de Miguel Arcanjo. Mas vejamos que o Ho'oponopono sendo repetido desta maneira e, em essência, é uma técnica luminosa porque acreditamos, de fato, que o verbo é uma força criadora. Lembremos-nos das escrituras lá no Bereshit, e a terra era sem forma e vazia no princípio, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Portanto, o verbo é cabalística e esotericamente um elemento criador. Quando nós repetimos uma fórmula, uma palavra, uma sentença, um decreto inúmeras vezes, nós estamos sim plantando nas camadas sutis de nossa própria consciência, de maneira objetiva e subliminar, as sementes daquilo que cedo ou tarde virá a florescer. Mas vamos aqui à fórmula do Ho'oponopono exatamente, que é basicamente a seguinte, dividido aqui em 4 frases que nós vamos analisar uma a uma para você que acompanha o nosso vídeo até o final. A primeira frase é a seguinte: sinto muito. A segunda frase é me perdoe. A terceira frase é eu te amo. E a quarta e última frase é sou grato.
Vejamos, dignos, que, claro, vão existir sutilezas, vão existir aí uma série de interpretações a depender da tradição e da escola para cada uma dessas frases. Entretanto, vamos analisá-las aqui de maneira crua e até propor retificações nesse sentido. Se você já pratica o Ho'oponopono, a nossa sugestão é para que você mude algumas dessas frases. Porque vejamos, a primeira frase é a seguinte: sinto muito. É interessante compreender o contexto de nascimento do Ho'oponopono, que era uma prática, uma espécie de constelação familiar, podemos assim utilizar essa expressão igualmente moderna, ou seja, era uma metodologia de reparação de erros a níveis familiares e sociais, em que o indivíduo ele tinha que se posicionar diante dos seus familiares e propriamente pedir perdão pelos seus atos pretéritos, pelos suas ações negativas, pelos seus erros. Entretanto, hoje se fala muito no sinto muito em relação a si mesmo. Bem, acontece que a ideia subjacente desta frase repetida inúmeras vezes é de erro, é de desajuste, visto que ninguém sente muito por algo que não tenha feito, por um erro que tenha cometido no pretérito ou na atualidade. Então, todas as vezes que o indivíduo evoca a ideia de sinto muito, ele está especificamente trazendo ao processo emocional, de maneira consciente ou inconsciente, a tristeza, a melancolia, o drama do sentimento em relação a um erro pretérito. A segunda frase, dignos, é me perdoe. O mesmo pensamento também e raciocínio se aplica aqui. Quando eu peço perdão por algo, eu estou invocando de maneira consciente ou inconsciente um erro, um desajuste, um pecado, enfim, eu estou evocando alguma situação conflitante e negativa. Claro que é importante pedir perdão, claro que é importante reconhecer sentimental e emocionalmente o erro, entretanto, e até mesmo perdoar e perdoar-se, porque também refere-se a isso, a perdoar a si mesmo. Entretanto, quando o indivíduo fica repetindo isso inúmeras vezes, ele vai alargando propriamente a ferida, não permitindo que esta entre num processo de regeneração natural, de cura e de sanidade. Portanto, dignos, ficar repetindo continuamente me perdoe, sinto muito, eu errei ou qualquer coisa deste sentido faz com que as feridas, na verdade, permaneçam abertas, latentes e por vezes até sangrantes. A terceira frase é eu te amo. Também há um certo desajuste aqui. Mesmo que o indivíduo esteja, a não ser que ele esteja se referindo a si mesmo, eu me amo, ou eu amo todas as pessoas do universo, da minha convivência, enfim, um amor abrangente. Quando ele se direciona para alguém especificamente, ele corre o grave risco de deslocar a sua atenção, o seu foco de si mesmo para o outro. E quando ele trabalha o eu te amo em relação a si mesmo, tão e somente isso repetidas vezes, faz com que também ocorra o risco dele cair nas vias, nas teias do egoísmo, do egocentrismo. É interessante que se evoque o perdão, que se sinta muito e que se trabalhe a energia do amor, mas de maneira abrangente, de maneira livre e de forma fluida, não direcionando-o para algum tipo de problemática, de situação negativa, nefasta, ou mesmo direcionando o amor para uma ou outra pessoa, até porque o universo é rico, abrangente e infinito em possibilidades. A quarta e última frase, dignos, é sou grato. Aqui sim, apenas nessa última frase temos uma concordância a nível rosacruciano e esotérico. Para você que está acompanhando até aqui, até o final dessa nossa reflexão e vídeo, deixe aqui nos comentários, acompanhando até o final, e também coloque a sua visão, a sua discordância, a concordância, tudo isto ajuda no processo de reflexão. Mas vejamos que o sou grato é a frase mais luminosa desta fórmula atual.
que expressa uma conexão com a gratidão infinita. Então eu sou grato não a uma pessoa, eu sou grato não a mim mesmo, eu sou grato não a uma circunstância, seja esta de natureza negativa ou positiva, mas eu sou grato a absolutamente tudo. Eu evoco, invoco e chamo à existência o espírito da própria gratidão de maneira abrangente e de forma universal, diretamente da fonte. Portanto, eu sou grato, sim, é uma fórmula altamente positiva. Entretanto, o sinto muito, me perdoe e eu te amo são 3 frases, 3 pensamentos, 3 sentenças que trazem, infelizmente, no subjacente a ideia do erro, do desajuste e do pecado. É o mesmo, dignos irmãos e irmãs, ou algo semelhante quando o indivíduo pensa o seguinte, ou traça a seguinte frase mantra para si. Bem, eu não tenho mais doença. Não tenho mais doença, não tenho mais doença, não tenho mais doença. Qual é o verbo, qual é o sujeito, qual é a essência subjacente nesta mesma sentença? É a doença. Ele está repetindo a palavra, o conceito, a ideia de doença. É o inverso de quando ele propriamente invoca a cura, invoca a energia da saúde e da vitalidade. Então, no lugar de ficar repetindo, eu curo a doença, eu curo a doença, eu curo a doença, o indivíduo deve repetir para si mesmo, sou saudável, transbordo vitalidade e energia, sou saudável, transbordo vitalidade e energia, sou saudável, transbordo vitalidade e energia. Nunca se deve ficar repetindo, não sou desempregado, não sou desempregado, não sou desempregado, mas sim, tenho excelentes e ricas oportunidades de emprego, de saúde, de vitalidade na minha vida. Tenho excelentes oportunidades de emprego, de saúde, de vitalidade na minha vida. A perspectiva é que deve ser mudada. O ponto propriamente de observação, não de um ponto de vista negativo, de ausência, de falta, de tristeza, de circunstâncias negativas, mas sim para um ponto propriamente de proatividade, de transbordamento e de luminosidade. Isto, do ponto de vista esotérico, do ponto de vista rosacruciano e cabalístico, é essencial. Por conta disso, nós não recomendamos a fórmula do Ho Oponopono tal como está posta. Entretanto, se você tem afinidade com esta fórmula, com esta metodologia, sim, aplique, mas reflita sobre estes aspectos e, em lhe sendo possível, em a vossa intuição apontando nesta direção, reformule as frases e as sentenças, não trazendo à tona de maneira direta ou indireta sentimentos de tristeza em relação a circunstâncias pretéritas ou a debilitudes particulares, mas sim sentimentos, imagens, vibrações e projeções de natureza luminosa. Digníssimos irmãos e irmãs, quem aqui vos falou foi o Frater Cassiano Camilo Compostela. Se você assistiu aqui até o final, posicione nos comentários assistir até o final ou paz profunda. Gratidão.